Estamos de volta no Centro Familiar de Adoração para a mensagem de hoje com o evangelista Jimmy Swaggart. Se você tem sua Bíblia nessa manhã, por favor, abra comigo. Obrigado, cantores e músicos. Abra comigo em São Lucas, por favor. Capítulo 16, começando com o versículo 19. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com migalhas que caíam da mesa do rico. Eu quero dizer isso rapidamente. O homem rico não foi para o inferno porque era rico. Ele foi para o inferno porque não permitiu que as bênçãos de Deus o trouxessem para Cristo. Lázaro não foi para o paraíso porque ele era um pedinte. Ele foi porque ele não permitiu que sua pobreza o afastasse de Cristo. Glória a Deus. Que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Há mais ou menos 8 ou 10 anos atrás, eu preguei uma mensagem desse púlpito sobre as regiões infernais que existem, em outras palavras, do próprio inferno. E eu usei como tópico o mesmo tópico que eu quero usar hoje. É um tópico que vai te fazer parar e pensar. Pode Deus, um Deus de amor, cheio de misericórdia, condenar uma alma para o inferno, queimar aquela alma ali para todo sempre e se justificar fazendo isso? Pense nessa pergunta agora. Pode Deus condenar uma alma ao inferno, queimar ele ou ela ali para todo sempre e se justificar fazendo isso? Abaixe sua cabeça. Pai Celestial, eu te agradeço hoje pela sua graça, e eu peço que o Senhor nos ajude a compartilhar a palavra da verdade da forma correta. Nos ajude a dar a esse povo aquilo que acreditamos que foi o Senhor que nos deu. Estou pedindo pela unção do Espírito Santo para me ajudar a pregar e ajudar as pessoas a ouvirem. E eu peço tudo no poderoso e santo nome de Jesus. Todos dizem amém e amém. É conhecida como a noite que Hamburgo morreu. Hamburgo, na Alemanha, uma cidade de aproximadamente 2 milhões de pessoas, do tamanho de Boston, em Massachusetts. Uma cidade que ninguém tocou durante a Segunda Guerra Mundial, um dos grandes centros de arte do mundo. Mais de 2 milhões de alemãos estavam morando ali, como eu já disse. Mas em uma noite específica, em 1944, quase 4.000 grandes aviões britânicos, Lancasters, apareceram em Hamburgo e jogaram suas dezenas de milhares de bombas naquela cidade para incendiá-la. No dia seguinte, mais de 1.000 B-17s apareceram em Hamburgo
e jogaram mais dezenas de milhares de bombas outra vez sobre aquela cidade. Na noite seguinte, quando os aviões Lancaster voltaram, mais 1000 deles, dava para ver a cidade de 100 milhas de distância dali. Eles jogavam suas bombas e no dia seguinte mais de 1000 B-17 apareceram em Hamburgo, a cidade que queimava, e tudo que havia ali agora era entulho. E eles lançaram suas bombas ali também, contando aqueles que morreram no inferno e aqueles depois, mais ou menos 100.000 alemães morreram. Aqueles, mais ou menos, 2 dias e 2 noites de bombardeio constante, que é conhecido como a noite que Hamburgo morreu. Quando as chamas tinham abaixado o suficiente para poderem entrar entre as ruínas, viram algo que não podiam explicar. Havia linhas no concreto, nas ruas, nas calçadas, milhares daquilo. E não conseguiam entender o que era aquilo. Analisaram e era sangue. E como foi que chegou ali daquela forma e finalmente deduziram o que tinha acontecido. Aquela tempestade de fogo tinha causado uma conflagração tão grande e que trouxe ventos de mais ou menos 100 milhas por hora. E as pessoas eram puxadas em direção àquele inferno e os seus dedos estavam no concreto, deixando aquelas marcas de sangue. Dezenas de milhares foram para porões nas partes subterrâneas de Hamburgo. Nenhum deles sobreviveu. Há dezenas de milhares naqueles porões literalmente foram cozinhados até a morte. No que diz respeito a uma cidade que queimava. Você acabou de ver uma pequena parte do lugar chamado inferno. Esse lugar existe. Ezequiel mencionou, Isaías falou dele, mas foi o nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo, o que cura os doentes, o que faz milagres, aquele que diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, que nos deu detalhes em relação a esse lugar chamado inferno. João amado, nos últimos 2 capítulos de Apocalipse, nos disse como é o céu. É algo tão magnífico que vai além das descrições. Essas coisas são incidentais, mas existem no céu. Ruas que são feitas de ouro puro. Uma cidade que tem 1.500 milhas de altura, um lugar aonde não se derrama lágrimas por nenhum tipo de dor ou mágoa, aonde não existem mais guerras. Louvado seja Deus. Aonde nunca mais vai haver doença ou mágoa ou dor. E tudo que você precisa para ir para lá é aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador e seu Senhor. Mas quando falamos de detalhes a respeito dessa região infernal dos condenados, esse lugar aonde demônios tocam tambores infernais, escutando o gemido terrível dos perdidos, o inferno. A maioria das pessoas no mundo nem acreditam que um lugar assim existe.
A maioria dos pregadores que estão de trás de púlpitos nessa manhã não acreditam que um lugar assim existe. Mas, amigo, ele existe. A pior parte é a seguinte: se uma pessoa fosse para o inferno por 1 ano, isso já iria ser ruim. 10 anos, 100 anos, 1000 anos. O homem rico do qual eu li, ele ainda está lá agora. E vai estar lá para sempre. Para sempre é muito, muito tempo. E a maioria do mundo foi para lá, e a maioria do mundo está indo para lá. Agora, Jesus deu essa história, essa ilustração de um homem que foi para o inferno e outro que foi para o paraíso. O paraíso hoje está vazio. Antes da cruz, o sangue de touros e bodes não podia remover o pecado. Então, quando o justo morria, eles iam para o paraíso e estavam ali presos por Satanás. Ele não podia machucá-los nem nada, mas eram cativos. E quando Jesus morreu naquela cruz, glória a Deus, e ele desceu até aquele lugar chamado paraíso, e ele abriu aquela porta, glória a Deus. Isaías disse: é ele, é aquele que eu estava falando, o nome dele é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, glória a Deus. E a Bíblia diz: ele levou o cativo o cativeiro. É um termo estranho. Significa que eles eram cativos de Satanás. Como eu disse, ele não podia machucá-los, mas estavam presos, porque o pecado deles ainda estava com eles. E Jesus disse: desculpa, Satanás, mas já era. E fez deles os seus cativos. E não havia nada que Satanás podia fazer. Glória a Deus. E então Jesus, quase que toda a sua ilustração aqui é a respeito do inferno. Existe o inferno. Eu não digo isso com alegria no coração. Não existe alegria alguma no céu por uma alma que morre perdida. Você está entendendo o que eu digo? Quando uma pessoa vem para Cristo e é salva, a alegria nas portas da glória. Eu preciso dizer isso. Uma pessoa disse outro dia, mas eu preciso repetir: quando a bolsa de valores sobe, o céu não está nem aí. Quando isso, aquilo outro acontece, ele não está nem aí. Quando acontece a final do campeonato, o céu não está aí. Mas quando um pecador se dobra aos pés de Jesus Cristo e clama a Deus pela sua salvação, a alegria no céu. Por um pecador que se arrepende. E eu quero fazer tudo que eu posso fazer, eu quero fazer tudo que esse ministério puder fazer para alegrar o céu. Glória a Deus. O inferno é uma palavra que é uma piada, mas o inferno não é uma piada. É uma palavra que é usada, eu não sei, mas pode ser uma palavra que alguns de vocês nesse lugar aqui usam. Você nunca deve permitir que saia da sua boca, a não ser que você esteja falando desse lugar que a Bíblia nos conta. Você nunca deve permitir que saia da sua boca como um palavrão, xingando alguém, amaldiçoando alguém. Vocês estão ficando bem quietos. O que eu estou pregando hoje, existem milhões e milhões e centenas de milhões de almas no inferno que estão orando agora para que seus amados escutem. Vocês estão me ouvindo? E aceitem a Jesus Cristo como seu Salvador.
Agora, quando ele disse para esse homem que morreu e foi para o paraíso, o mendigo, como eu disse, ele não foi para o paraíso porque era mendigo, foi para o paraíso porque ele não permitiu que a sua vida ruim o amargasse e o afastasse de Deus. Eu quero repetir: existem milhões de pessoas hoje nervosas com Deus. Por que o Senhor me deixou nessa condição? E se existe um Deus, por que Ele me permitiria estar como eu estou? Ele não permitiu a amargura, independente de estar cheio de chagas, independente dos cães lambendo suas chagas, independente de viver da migalha que caía da mesa de alguém. Ele não permitiu que a amargura entrasse em seu coração, mas Ele fez do Senhor o seu Salvador. E Ele estava, na verdade, dizendo: pode ser ruim aqui, mas algo melhor está por vir. Glória a Deus. E a Bíblia diz que quando Lázaro morreu, anjos levaram sua alma e seu espírito para o céu. Pense nisso por um instante. Quando um crente morre, há um guarda de honra que está, meu Deus, você precisa entender isso, que está ao lado do seu corpo. E no momento que a pessoa morre, eles acompanham aquela alma e aquele espírito para as portas da glória. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Olha, no momento que o médico diz, eles se foram. Naquele momento, anjos entram em ação. Estão preparados. E o Senhor diz: traga-os para cima. Glória a Deus. Bem, glória a Deus. Louvado seja Deus. Mas quando uma pessoa morre sem Deus, sem fazer de Cristo seu Salvador, espíritos demoníacos levam aquela alma e aquele espírito para o inferno. Me perguntaram uma vez se eu podia visitar um homem no hospital, aqui no hospital da cidade, bem perto. Eu não sabia quem ele era, não tinha ouvido falar dele. Mas eu fui e ele estava inconsciente. Eu não acho que ele sabia que eu estava lá, mas isso não faz diferença. Eu orei por ele, orei com ele. E a esposa dele me disse o seguinte, ela estava lá. Ela me disse: irmão Swagger, ele não vai sobreviver. Você pode pregar no seu funeral? Então ela me disse assim: ele nunca chegou na porta dessa igreja. Nunca veio. A maioria das vezes ele estava doente demais para ir para qualquer lugar, mas começou a assistir ao programa. E olha, ele era tão fiel a esse programa que quando as pessoas vinham visitá-lo domingo de manhã, e era a hora do programa passar, ele dizia a eles: olha, sinta-se em casa, se você quiser assistir comigo você pode, mas eu vou assistir essa programação. Glória a Deus. E ela disse: irmão Swagger, ele orou com você, e eu não sei nada daquele homem. Quando eu preguei no funeral, não havia ninguém ali que sabia qualquer coisa de Deus. Era óbvio, dá para ver quando alguém sabe algo de Deus e quando não sabe. Mas eu pude pregar e aquele homem foi para o céu. Glória a Deus. Porque o irmão Swagger, eu não entendo, ele não vinha para essa igreja. A igreja não tem nada a ver com isso. Ele disse sim para Jesus Cristo.
Glória a Deus, salvo pelo sangue do Cordeiro. O ladrão da cruz se alegrou em ver a fonte que da cruz jorrava. E assim como ele, nós também podemos ter nossos pecados perdoados. O ladrão na cruz com Jesus, ele não teve tempo de ir à igreja. Eu não estou falando mal da igreja, você está entendendo, não é? Me desculpe, Igreja de Cristo, mas ele não teve tempo de ser batizado nas águas. E me perdoe, meus amigos da Igreja Apostólica, mas ele não teve tempo de ser batizado com o Espírito Santo na evidência de orar em outras línguas, ainda não tinha acontecido. Ele não teve tempo nem de devolver tudo aquilo que ele roubou. Mas ele pôde dizer naquele dia: lembre-se de mim. Glória a Deus. Quando entrares no seu reino, lembre de mim. Lembra-te de mim. Existem milhões lá fora dizendo: lembra-te de mim, lembra-te de mim. E Deus e o Espírito Santo está levando esse programa e a mensagem de Jesus Cristo ao seu lar, seu coração e à sua vida. Lembre-se de mim, Ele se lembra de você. Você pode dizer: você não sabe se aquele homem estava salvo ou não? Claro que sei. Ninguém continua assistindo nossa programação sem ter aceitado a Cristo. E esse homem no inferno disse: Pai Abraão. Ele podia ver as outras pessoas consolados, e ele disse: Pai Abraão. Mas escute com cuidado. A oração dele para Abraão, por mais de Deus que Abraão fosse, não valeu de nada para ele. Você pode orar para santos até que sua face fique azul, e isso não vai te valer de nada, senhoras e senhores. Muito bem, pode glorificar ao Senhor com palmas. Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Misericórdia. Mas veja bem, toda misericórdia está deste lado da cova. Entenda isso. Eu sei que meus amigos católicos vão ficar nervosos comigo, mas vou ser o mais diplomático possível. Não existe um lugar chamado purgatório. Ele não existe. Como eu sei que não existe porque não está nesse livro, então não existe. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, centésima oportunidade está desse lado da cova. Não há outra oportunidade depois da morte. Como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Mas se você colocar na sua cabeça que a reza da sua família pode te tirar do purgatório, esse lugar não existe. Você pode orar para santos, você pode rezar para Maria, até seu cabelo ficar da cor do meu. E graças a Deus por Maria. Eu não estou denegrindo Maria. Essa jovem que o anjo Gabriel estava diante dela e disse: o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Mas Maria não morreu em uma cruz. E eu preciso te dizer, meus amigos católicos que têm
se esse Papa tiver sucesso em fazer com que Maria seja corredentora de Cristo, isso é blasfemar o Espírito Santo. Não há nada na Bíblia a respeito de orar para Maria. Nada. Quando pediram a Jesus, nos ensine a orar, ele disse: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o teu reino, sua vontade seja feita na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos os que nos ofendem. Não nos deixei cair em tentação e livra-nos de todo o mal, pois teu é o poder e a glória para sempre. Para sempre. Amém. Você, como crente, tem que orar a Deus o Pai em nome de Jesus Cristo. Glória! Ele disse: quando orarem, orem ao Pai em meu nome. Por que o nome dele? Porque é ele que morreu naquela cruz do Calvário e pagou o preço. Misericórdia. Toda misericórdia acontece agora. E num passado, durante a eternidade, antes de existir o universo, ou um planeta chamado Terra, Deus, através de presciência, sabia que criaria o universo. Me desculpa, meus amigos que acreditam em evolução, você precisa de muito mais fé para acreditar nessa mentira do que acreditar na palavra do Deus Todo-Poderoso. No começo, Deus criou o céu e a terra. Veja bem, o mundo da evolução e qualquer um outro, eles nunca foram capazes de entender qual foi a causa. Como assim a causa? Como tudo começou? Eles dizem que foi uma grande nuvem gelada. Ué, então de onde veio a nuvem gelada? Foi um grande vento. Mas de onde veio o grande vento? Veja bem, não existem, se a evolução fosse correto, haveriam intermediários entre isso e aquilo. Mas o que você quer dizer com intermediários? Bem, haveria algum tipo de meio macaco, meio homem, ou meio chimpanzé, meio homem, ou meio esquilo, meio homem, ou 2/3 de um esquilo e 1/3 de um homem. Haveriam centenas de milhões, mas eles nunca encontraram o pé grande, e eles nunca vão encontrar o pé grande. Eles dizem: a ideia da evolução é intacta, a não ser por um elo. Amigo, a corrente inteira está podre. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Existem milhares de professores nas melhores universidades do mundo e nessa nação aqui também, que sabem que a evolução é uma mentira, mas não podem dizer nada, porque se disserem eles vão ser mandados embora. Eu sei do que eu estou falando. Deus, através de presciência, sabia que criaria o universo, e Ele ia criar esse planeta chamado Terra. Eu escutei outro dia que o presidente Obama finalmente vai dar a liberação para irem para Marte. Vocês têm que me perdoar por dizer isso, por favor.
Eu espero que ele esteja em um desses foguetes que... Agora, como o Doni gosta de dizer, era a parte ruim do Jimmy. Senhor presidente, nós temos problemas acontecendo aqui sem tentar transportar para outro lugar. E eu tenho uma notícia para te dar. Quando Jesus Cristo voltar e os mortos em Cristo ressuscitarem primeiro, e depois que estamos vivos, permanecentes, vamos nos encontrar com Ele, nos dar para encontrar com o Senhor, então podemos investigar todos esses planetas. Mas antes disso aqui ser criado por Deus, olhe que Ele nunca nos disse como Ele o criou. E no capítulo 11 de Hebreus simplesmente diz que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Veja bem, o homem pode criar muitas coisas, mas ele as cria de substâncias que já existem. Ele apenas aprende como juntar as coisas. Agora, Deus cria algo do nada. Alguém me falou assim: eu não acredito nisso. Eu prefiro acreditar na história da criação do que acreditar que viemos do macaco com cauda e tudo mais. E Deus, antes dele criar tudo isso, sabia através de presciência que quando ele criou o homem ia cair. Isso não foi uma surpresa para Deus. Ele sabia que o homem iria cair. E foi determinado pela Trindade que o homem seria salvo através dos atos da graça. E o que é a graça? É simplesmente a bondade de Deus estendida a pessoas que não merecem. Isso significa que Deus tem tudo o que precisamos e que tudo que temos que fazer para receber é simplesmente acreditar nele e ter fé no que Jesus fez na cruz do Calvário. E Deus então vai nos dar todas as coisas que queremos. Glória a Deus. Você não faz nada para merecer, você não tem como merecer. Quando aquele homem bateu no peito e falou: tem misericórdia de mim, o pecador, é aí que você acabou de descobrir o ouro. Deus salvaria o homem, redimiria o homem pelos meios da graça. Mas quando ele escolheu a graça, e a graça tinha que ser escolhida gratuitamente, ou não seria graça. E quando ele escolheu a graça, então ele não teve escolha a não ser estender a misericórdia. Aleluia, misericórdia. Mercy was great and grace was free. Pardon there was multiplied to me. There my burdened soul found liberty. Well, at Calvary, oh, the love that drew salvation's plan. Oh, the grace that brought it down to man. Oh, the mighty gulf our God did span at Calvary. Mercy there was great and grace was free. Pardon there was multiplied to me. There my burdened soul found liberty at Calvary. Ele disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, porque estou atormentado nesta chama. Tormenta que nunca acaba.
tormenta que nunca tem fim. Chamas, bem, pode ser um inferno, mas esse negócio de fogo não existe lá. A Bíblia diz que há fogo lá. Estou atormentado nesta chama. Outra vez eu quero te dizer que seria terrível estar ali por 1 ano, ou 10, ou 20, ou 50, 100, ou 1000, mas para sempre, para sempre. Ele disse: por favor, você pode fazer com que Lázaro molhe o dedo na água e toque a minha língua, pois estou atormentado nesta chama. Pregador, não acredito que você acredita nesse lugar. Como um Deus de amor pode condenar uma pessoa ao inferno e queimá-la ali para todo sempre e se justificar fazendo isso? Há um inferno? Eu não sei, mas é bem possível que alguém aqui, que estão aqui hoje, que se você morresse, você iria para o inferno. Eu sei sem dúvida alguma que existem muitos assistindo pela televisão, que se você morresse hoje, sem endireitar sua vida com Deus, você iria para o inferno eterno. O inferno não é brincadeira. Estou atormentado nesta chama. Será que Lázaro pode molhar seu dedo na água e tocar minha língua? Pois estou atormentado nesta chama. Você entende que não existem descrentes no inferno? Eu quero que você pense nisso. Será que Deus pode fazer o que nós dissemos? A Bíblia diz que Deus é amor, porque Deus tanto amou o mundo. Deus é amor. Como é que um Deus de amor pode condenar um homem ou uma mulher ao inferno, queimá-los ali para todo o sempre e se justificar fazendo isso? A resposta para essa pergunta se encontra em um lugar chamado Calvário. Deus se tornou homem para um propósito de ir até a cruz, para redimir o homem. Veja bem, é muito fácil ser salvo. Se você tivesse que ir até Jerusalém, ia deixar muita gente de fora. Se você tivesse que pagar $100.000, a maioria não teria como. Mas tudo que você tem que fazer é acreditar. Acreditar em Cristo. Eu não acredito, eu sei, esse é o problema. Eu não acredito. O Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque Jesus diz que eles não acreditam em mim. É tão fácil. Você pode ser salvo em casa, você pode ser salvo assistindo a programação de TV, quando eu orar daqui a alguns minutos. E você pode dizer em seu coração: irmão Swagger, eu vou orar com você. Deus vai te preservar até a hora de orar. Eu prometo. O inferno é um lugar terrível, para sempre e para sempre. Há anos atrás, quando eu e a Francis nos casamos, eu estava pregando aonde a porta abria, e também eu tinha um trabalho com a companhia de conservação ali na parte noroeste de Louisiana. Havia um homem naquele trabalho, uma das pessoas mais amorosas. Quando você conhecia ele, você gostava dele. Ele era esse tipo de pessoa. E tínhamos um grande puxador de trator que puxavam carros. Eu trabalhava
na linha de norte-oeste, eu trocava óleo ali, aprendi a dirigir depois de um tempo. E ele era o motorista do caminhão aquele caminhão gigante que tinha 27 marchas diferentes naquele caminhão. E era ele que levava os tratores e os outros carros e tal para o lugar onde íamos trabalhar. Eu me lembro desse dia, eu consigo me lembrar, nós chegamos até um pequeno rio e tinha uma ponte de madeira atravessando o rio. E eu me lembro do operador que estava comigo, que tinha sido salvo debaixo do ministério do meu pai, uma pessoa muito amorosa também. E eu me importava com ele como se fosse meu irmão mais velho, de qualquer forma. Ele saiu dali, todos nós saímos e olhamos para os pinos debaixo da ponte e pensamos que ia aguentar aquele grande caminhão com os tratores e tudo. Quando ele começou a atravessar, eu acho que chegou no lugar mais pesado da carga e aqueles pinos de madeira se quebraram e partiram. O chumbo naquela escavadeira, acho que alcançava uns 50 pés mais ou menos. E quando aquele peso caiu e veio rodando, passou muito perto da cabine do motorista, na qual meu amigo estava dirigindo. Olha, passou muito perto da cabine. Se tivesse ido 6 pés mais baixo, tinha cortado a cabeça dele. Quando ele saiu do caminhão, ele estava tremendo muito e eu pude entender o porquê. Ele se assentou ao lado da estrada, eu me assentei ao lado dele. Se há uma hora para falar com alguém de Deus, é quando eles estiveram perto de morrer. E eu falei o nome dele e disse assim: se aquele peso tivesse ido mais baixo, você não estaria aqui hoje. Você não acha que é hora? Eu já tinha falado com ele antes, mas você não acha que é o momento de dizer sim para Cristo? Ele olhou para mim e disse: Jimmy, eu não estou pronto, mas se um dia eu estiver pronto, um ou 2 meses depois, eu ouvi dizer que ele se candidatou para um cargo político, eu não me lembro o que era exatamente. E ele tinha vários caminhões de brita, e ele estava dirigindo um deles, e estava cheio de brita, é claro. E eu estava em um posto de gasolina naquela cidade, eu vi ele dirigir até lá, e eu saí, e ele estava por detrás do volante, sempre com um sorriso em seu rosto. E eu falei o nome dele e disse: eles estão me contando que você está se candidatando. Ele disse: se eu viver, eu vou. Declaração muito estranha. E ele foi embora. Então eu continuei fazendo o que eu estava fazendo, fui para casa e voltei à loja de ferramentas para comprar algo que eu precisava naquele lugar. E o homem chegou para mim e disse assim, ele falou o nome daquele homem e disse: ele acabou de morrer alguns instantes atrás. E eu disse: o quê? Eu tinha acabado de conversar com ele no seu caminhão, talvez 1 hora antes. E ele disse: ele bateu na estrada e eu sabia exatamente onde era a estrada, eu sabia exatamente o lugar. Ele estava descendo um morro e não conseguiu diminuir a marcha, sei lá. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu, ele nem diminuiu a velocidade do caminhão.
Eu fiquei parado naquela loja e eu não posso dizer como me senti. Eu pensei: Senhor, será que eu tentei o suficiente? Será que eu poderia ter feito mais? Será que foi culpa minha? Mas agora é tarde demais. Sua esposa veio para a nossa igreja pelo menos uma vez depois que ele faleceu. Eu não a escutei falar isso. Eles me disseram que foi isso que ela disse. 3 noites seguidas, ela teve um sonho. É o que eles dizem. Ela sonhou que ela viu seu marido. E ela viu onde ele estava. E era naquele lugar que eu descrevi para você nessa manhã. E ele disse para ela todas as 3 noites: por favor, não venha para onde estou. Por favor, não venha para onde estou. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai Celestial, enquanto eu entreguei meu coração a esse povo, eu peço para que o seu Espírito venha se mover sobre esse lugar. Eu quero que a Francis, o Dave, o Jim, o Carl, o Dave, Jim, eu quero que todos vocês venham, por favor. A Bíblia nos diz que hoje é o dia da salvação. Amanhã não sabemos o que vai acontecer. Eu quero que você toque aquela canção, por favor, Graça Sublime, que som maravilhoso, que salvou um pecador como eu. Será que todos podem se colocar de pé, por favor? Se levante. Estou te perguntando se você está justo diante de Deus. Estou te perguntando se o seu nome está escrito lá. Estou perguntando: você conhece a Jesus Cristo como seu Salvador? Você está planejando um amanhã que pode não aparecer? Você quer me levar para o céu através do medo? É isso mesmo que eu quero fazer. Essa ilustração não vem da minha cabeça, veio de Jesus. Vamos cantar Graça Maravilhosa, e ainda bem que ela é maravilhosa. Você tem uma oportunidade. Aquele homem disse: por favor, envie alguém de volta para que alertem meus irmãos. Eu tenho 5 irmãos que não estão salvos. Abraão disse a ele: se não acreditam na palavra de Deus, não vão acreditar que alguém ressuscitou dentre os mortos. Enquanto cantamos, eu quero que você venha. Eu não vou te envergonhar, te dou minha palavra. Vocês pela rádio, pela televisão e pela internet, aonde você está, Ele pode te salvar, se você acreditar nele e precisar de salvação. Enquanto cantamos, eu quero que você venha. It was amazing grace, how sweet that sound that saved a wretch like me. Come on, young lady. Come on, young man. I once was lost. Venha, minha jovem, Deus te ama. Venha até aqui. Existem pessoas aqui que Deus está falando com você. O Senhor está falando ao seu coração. Eu quero que você diga assim: eu não quero ir para o inferno, irmão Swagger. Eu quero ser salvo. Was grace that taught my heart to fear.
Espírito Santo está falando com a sua alma. Hoje é o dia, agora é o momento. How precious and grace of thee. Oh, the hour I first believed. Sing it one more time. Others are coming. Others are coming. Amazing. Sing grace. Come on, young ladies. Come on, young ladies. Let's sing. Oh, like me. I once was lost. Come on, dear sister, come on. Was blind, but now. Cante outra vez. A presença de Deus está tocando esse lugar, tocando corações. Sing grace, how sweet that sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was Eu quero que você olhe para o irmão Suega, por favor, rapidamente. Você pela televisão, pela internet, pela rádio, onde quer que você esteja. Eu quero que você preste atenção. A primeira coisa que eu quero que você saiba é o seguinte: não importa quem você é, Deus ama você. Eu quero que você saiba disso. Deus ama você. Irmã, me dê sua mão. O seu mundo está para mudar. Glória a Deus, aleluia. Minhas jovens, eu vi vocês descendo até aqui, e eu sabia que vocês vinham aqui para frente. Daqui a alguns segundos ele vai escrever o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Isso vai para todos vocês que vieram até aqui. E ele te amou o suficiente que morreu na cruz do Calvário por você. Abaixe sua cabeça, por favor. E vocês pela rádio, pela internet, pela televisão, eu quero que você abaixe sua cabeça onde você está. E eu quero que você repita comigo e acredite de todo o seu coração. E se você fizer isso, você vai estar salvo. Então vamos orar. Querido Deus do céu, eu venho a Ti em nome de Jesus. Perdoe os meus pecados, como tenho vivido, as coisas que tenho feito. Perdoa-me, por favor. Limpa-me com o Teu sangue precioso de toda injustiça. Com a minha boca eu confesso o Senhor Jesus, e em meu coração eu acredito nesse momento que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e Ele vive. Nesse exato momento eu aceito a Jesus Cristo como Salvador da minha alma e o Senhor da minha vida. E de acordo com a palavra de Deus, que não pode mentir, eu sou lavado, eu estou limpo, eu sou perdoado, eu estou salvo. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus,
glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Muito mesmo. Assista aos programas passados do Jimmy Swaggart no site sonlivetv.com. A mensagem